if you get to hear me now. Know you'll be stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. The things aren't easy. Olá pessoal, eu me chamo Rayane Menezes e sou aluna do terceiro período de Fonoaudiologia aqui na cidade de Manaus. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um tutorial de como se fazer a avaliação audiológica básica. Nesse vídeo a gente vai ver os passos para fazer o acolhimento humanizado, para fazer a anamnese, a meatoscopia e a audiometria tonal liminar, tanto por via aérea quanto por via óssea. O primeiro passo para a avaliação audiológica básica é a gente fazer o acolhimento do paciente. O que é esse acolhimento humanizado? É você ser sempre receptivo com o paciente, educado, lembrar de se apresentar sempre, perguntar o nome dele, fazer com que esse paciente se sinta à vontade nesse primeiro contato. Isso vai ser importante para o decorrer de toda a avaliação. O segundo passo da avaliação é a gente fazer a anamnese. Na anamnese a gente precisa perguntar os dados básicos desse paciente, qual é o nome dele completo, qual é a idade, data de nascimento, profissão, endereço, telefone, entre outros. E aí o mais importante é a gente saber qual que é a queixa desse paciente e fazer perguntas como: você faz uso de fone de ouvidos, você usa cotonete, você já fez alguma cirurgia na cabeça, saber qual é o histórico familiar de perda auditiva desse paciente. O importante é a gente direcionar essas perguntas posteriores sempre à queixa que o paciente te relatou, para que no final da anamnese a gente consiga ter pelo menos uma base de qual é o problema desse paciente. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rayane. Meu nome é Ellen Crislen. Fica à vontade, pode chamar de Crislen? Pode? Fica à vontade, Crislen. Pode ser. Crislen, é a primeira vez que você vem no meu consultório, né? Sim, é a primeira vez. Mas você já foi em alguma outra consulta? Bom? Não, a primeira vez mesmo. Preciso que você me diga o seu nome completo. Ellen Crislen Gonçalves Pontes. Qual a sua idade, Crislen? 21 anos. E a sua data de nascimento? 2/11/96. Qual é a tua profissão, Crislen? Atualmente eu estou trabalhando no escritório de administração, sou atendente de linha. O seu grau de escolaridade? Eu estou cursando o terceiro período de fonoaudiologia. Olha, que legal, fonoaudiologia. Sim. Onde é que você cursa? Na Uninorte. Ah, que legal, me formei lá. Ah, que ótimo. Tá gostando do curso? Sim, estou amando. Primeiro período meio assim, meio aérea, mas agora no terceiro estou começando a ver as coisas que eu gosto. Já tá começando a estudar mesmo. Tá mais aprofundado e a gente consegue identificar, né? A gente vai se identificando com cada área e é onde começa. Bom, e é tudo encantador. Boa sorte no seu curso. Obrigada. Crislen, você veio por algum encaminhamento médico? Você veio por conta própria? Eu vim por conta própria, diretamente na senhora. Mas qual que é a sua queixa que você procurou? Então, como eu sou atendente de linha, eu cuido de 5 telefones, sozinha. Então, por ser o dia todo, estava causando um pouco de incômodo, porque às vezes eu atendo aqui, né, aí desliga aqui, atendo ali de novo, e às vezes constante os telefonemas. E além do barulho do telefone que toca me incomodar, às vezes eu passo alguns minutos no telefone com condôminos, né, com a administração de condomínios, e às vezes tem condomínio que fala, e aí acaba me incomodando um pouco. E aí eu tô sentindo um pouco de zumbido, dores, né? E aí eu tô com um pouco de receio, medo de ter alguma perda. Eu queria ver o que é que tá acontecendo. Mas você acha que tá com uma dificuldade de ouvir depois que você começou a
trabalhar lá? Às vezes fica aquele assim no meu ouvido que me empata de ouvir perfeitamente. Mas é só isso mesmo, não tem assim, coisa de alguém falar e eu não ouvir. Um pouquinho de dificuldade para entender, às vezes, também compreender o que a pessoa está falando. Né? Quando tá bem perto, eu não tenho dificuldade, mas se estiver um pouquinho longe, às vezes eu ainda pergunto para essa pessoa repetir, né? Principalmente quando tá com esses ouvidos. E há quanto tempo você está sentindo essa dificuldade? Eu trabalho lá 8 meses, eu comecei a sentir tem uns 3 meses já, assim, esse incômodo. Às vezes, depois de um dia todo de trabalho, eu chego na faculdade, já incomoda ouvir o que a pessoa está falando, às vezes, né? Porque causando muito esse zumbido, essa dor, assim, acaba atrapalhando a gente, incomodando. Você sabe me dizer qual que é o lado que você sente esse zumbido? É o esquerdo, meu Só esquerdo. os fios. Você falou que sua avó tem perda auditiva, né? Ela tem perda auditiva desde os 9 anos, né? Então ela só ouve quando a gente fala mais próximo a ela. Tem algum outro caso de perda auditiva que tenha adquirido, nascido, além da sua Só o avó? meu avô paterno, mas eu acho que é por causa da idade mesmo. Já é idoso, né? Já tem quase 90 anos, então ele já ouve com uma certa dificuldade. Mas no caso da minha avó, é desde criança. Ah, tá. O seu avô adquiriu recentemente, na velhice, né? Ele já tá naquela fase assim de cada às vezes a gente fala uma coisa ouve outra, às vezes não ouve. E a gente fala com ele, não ouve, a gente tem que repetir. Mas no caso da minha avó, é a mais séria da família mesmo, que é desde criança. Né? Você teve alguma doença na infância? Tive otite, né? Mas eu não cheguei em nenhum fonoaudiólogo, como eu falei, essa era a primeira. Não fui com otorrino também, não. Né? Eu fui atendida pela minha tia, que ela é médica, ela é clínica geral. E ela mesmo fez um exame, mas como já faz tempo, eu tinha uma média de 8 a 9 anos, eu não lembro mais os detalhes, já faz tempo. Eu lembro só que ela passou medicamento e desde então nunca mais doeu, nunca mais me vazou também, vazava. E aí, só recentemente, como eu trabalho como atendente de linha, né, voltou a incomodar, às vezes doer. Tem uns 3 dias atrás que incomodou esse lado, realmente, né, do meu. Como se estivesse pressionando e aí incomodou. Aí eu tô com medo, doutora, de ter alguma coisa. Você faz curso de fone de ouvido? Faço, mas não é tanto para ouvir música. E eu também evito passar o volume que é especificado, né? Eu assisto muito programa no YouTube, e aí eu coloco o fone para ouvir, mas dificilmente para ouvir música também. Não é com outra frequência? Não. É com frequência o uso do fone, mas não para ouvir música, que já tá batida o tempo todo, assim. É mais para assistir um programa, mas eu escuto num volume bem baixo mesmo. Senão incomoda mais ainda, eu não consigo ouvir. Hoje, vindo para cá, para o seu consultório, eu também me irritei, porque tava muita gente falando perto de mim, e aquilo me irritou também. E você faz uso de algum medicamento? Não. O último que eu usei, assim, para ouvido foi esse que a minha tia passou. Já faz tempo. Desde então, não sei mais. Você fez alguma cirurgia de cabeça? Também não, doutor. Só sinto muita dor de cabeça. Mas eu já fiz. Você faz uso de cotonete? Antes eu usava mais profundo, né? Mas depois que eu comecei a estudar nessa área, eu comecei a usar mais externamente, só para higienização mesmo. Muito bom. Vai estudando e vai aprendendo, né? A cuidar da gente. E, Cris, tem algo a mais que você quer acrescentar? Que eu deixar de te perguntar? Não, eu acho que já falei tudo. É mais a questão de aprender ali diariamente, né, os telefonemas. Às vezes deixo meu ouvido muito irritante. Quando disparo o alarme também lá do andar, né, lá do condomínio que eu trabalho, às vezes me incomoda também porque o barulho é muito forte, né, e o escritório é pequeno. E aí, é mais questão de incômodo mesmo. Você está querendo prevenir, né? Isso, eu tô com medo de já estar tendo alguma perda por conta das vezes da dor, né, do chiado, do zumbido, perdão, que eu sinto, e desse leve traje de atendimento que é o dia todo. Então eu vou precisar examinar os seus 2 ouvidos para ver se eu consigo fazer a sua áudio hoje mesmo.
Tá ok, bom? O terceiro passo é realizar a meatoscopia, que é a avaliação dos 2 ouvidos do paciente para a gente saber se há ou não impedimento para a realização da audiometria. A lavagem das mãos é um procedimento de grande importância que deve anteceder a meatoscopia para evitar qualquer tipo de contaminação da gente para o paciente, por exemplo. Então, o primeiro passo é a gente levantar as mangas do jaleco, porque a gente vai precisar higienizar, né, pelo menos metade do antebraço. Fazer a retirada de objetos como anel, pulseira, relógio, qualquer tipo de objeto que possa conter bactérias. E aí a gente abre a torneira, molha as mãos, coloca uma quantidade necessária de sabão para fazer a espuma. E o primeiro movimento que a gente vai fazer é a palma de uma mão sobre o dorso da outra. De um lado, de outro. Fazer a fricção dos sulcos interdigitais, tanto de um lado quanto de outro. Fazer movimentos rotacionais no dedão, de um lado e de outro. Fazer movimentos rotacionais com as pontas do dedo de uma mão na palma da outra. Assim como da outra também. E para finalizar, a gente faz movimentos rotacionais no antebraço, pelo menos metade dele. De um lado e de outro. O importante, depois da gente ter feito todos esses movimentos com sabão, é não tocar na torneira com as mãos, né? Então, você pode utilizar o cotovelo, por exemplo, para abrir a torneira. E não tocar na pia, porque senão você vai estar se contaminando novamente. Após retirar todo o excesso do sabão, não toque na pia. E aí só é secar a mão com papel toalha. Então, pessoal, após a gente ter feito a higienização das mãos da forma correta, a gente precisa também fazer uso de luvas. Se tiver presença de cera de ouvido no ouvido do paciente, essa cera pode estar contaminada se ela tiver muco ou sangue. E como não tem como a gente saber a olho nu se essa cera está com muco ou sangue, é indicado que a gente use sempre, para evitar a contaminação, e tanto do paciente para a gente, quanto da gente para o paciente. E aí a gente faz a preparação do otoscópio, escolhe o espéculo de acordo com o conduto do paciente, você já vai ter olhado, né, como que é o conduto desse paciente. É importante a gente verificar se a luz do otoscópio está funcionando normalmente. E lembrando que esse espéculo que você vai usar, ele precisa estar sempre higienizado, né? Precisa ter sido higienizado anteriormente. E se a gente notar que tem alguma presença de secreção no primeiro ouvido que a gente for olhar, por exemplo, é muito importante que a gente troque o espéculo, porque se o outro lado não tiver com nenhuma contaminação, a gente vai acabar infectando o outro. Essa é a parte em que eu vou examinar os 2 ouvidos da paciente para saber se tem ou não a possibilidade de realizar audiometria. Lembrando que caso a gente encontre alguma obstrução, haja impedimento para a realização desse exame, a gente precisa encaminhar a paciente para o médico otorrinolaringologista para que ele faça o procedimento necessário e só então o paciente possa voltar para a gente realizar a audiometria. Isso vai evitar que dê alguma alteração falsa no resultado da audiometria da paciente. Se não houver impedimento, a gente conseguir visualizar a membrana timpânica, a gente pode realizar a audiometria no mesmo dia, tá? Alguns passos para que a gente realize a meatoscopia. É necessário que você oriente essa paciente, peça licença dela antes de colocar o espéculo, antes de introduzir o espéculo, e que a gente utilize o otoscópio sempre na posição horizontal.
Isso vai evitar que de repente essa paciente bata no seu braço e acabe machucando ela. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente usa o otoscópio na posição horizontal. A gente também orienta a paciente de que vai precisar levantar um pouco a sua orelha, né, para trás, um pouco para cima, para que a gente consiga visualizar a membrana timpânica de melhor forma. Vamos lá. Crisley, como eu disse para você, eu precisar examinar os dois ouvidos, tá bom? Vai doer, doutora? Não, é um procedimento bem simples e rápido, tá bom? Eu vou precisar puxar um pouquinho a sua orelha, só para me conseguir visualizar melhor. Tá tudo bem? Vamos pro lado. Tudo ótimo, Crisley. A gente vai realizar a sua geometria, tá bom? Lembrando que após ter realizado a miatoscopia, é necessário que a gente faça o descarte correto das luvas. E aí a gente vai fazer da seguinte maneira. Pelo lado de fora, você puxa a luva de uma mão. E a próxima, como você já tirou as luvas dessa mão, é importante que você retire a outra pelo lado de dentro, para você não contaminar a mão. E aí pode ser feito o descarte. Após a gente retirar as luvas, é necessário que a gente lave a mão novamente naquele mesmo procedimento. Após a gente ter feito a miatoscopia e ter notado que não há impedimento para realizar o exame, a gente vai fazer a audiometria do paciente, primeiramente por via aérea. A audiometria ela é um dos principais exames da bateria de exames que a gente faz na áudio, é o básico. Antes da gente começar a audiometria, é necessário que a gente ligue o audiômetro pelo menos 10 minutos antes. Para quê? Para que esse audiômetro ele aqueça e todas as funções dele sejam realizadas da forma correta. É necessário que a gente verifique se os cabos dos fones estão plugados no local correto, para que não ocorra um resultado de perda auditiva na orelha errada, por exemplo. É necessário que a gente oriente o paciente de como ele deve proceder no exame. Essa é uma das partes mais importantes também, porque se o paciente não souber o que ele tem que fazer, o exame não vai ser fidedigno. Um ponto muito importante na audiometria é a gente não dar pista visual para o paciente, como, por exemplo, o movimento das mãos na hora de fazer o estímulo. É importante que a gente faça esse estímulo não de forma tão rápida, porque às vezes nem dá tempo do estímulo ser gerado lá no equipamento. Então, esse paciente pode não ouvir. Então, vamos fazer um estímulo um pouquinho mais demorado. Assim que ele levantar as mãos, você tira o dedo, né? E também é importante que a gente não faça os estímulos de forma ritmada, porque isso vai acabar acostumando o paciente sempre naquele ritmo e ele vai levantar as mãos e às vezes nem vai estar ouvindo. Então, para que vai servir a audiometria por via aérea? Para a gente detectar qual é o limiar desse paciente e se ele tiver alteração, a gente vai saber qual que é o grau dessa perda auditiva e qual que é a configuração. Lembrando que sempre que der alteração na via aérea, é necessário que a gente faça a via óssea também, para que a gente saiba qual é o tipo dessa perda auditiva. Crisley, eu vou precisar que você entre aqui nessa cabine para a gente realizar a audiometria. Cuidado que é um legalzinho aí. Você senta aqui nessa cadeira. Ó, o exame vai acontecer da seguinte maneira. Eu vou colocar esse fone no seu ouvido e aí você vai ouvir alguns apitos. Vai começar mais forte, vão ficando mais fracos. Eu preciso apenas que você levante sua mão. Pode ser a mão direita, tá? Toda vez que você ouvir esse apito. Por mais que ele esteja ficando bem fraquinho, você sempre levanta a mão. Entendeu o procedimento? Toda vez que apitar, eu... Isso. Talvez incomode um pouquinho, porque ele aperta um pouco de pressão. Tá confortável? Tá bom? Pronto.
Então, você coloca nessa posição a 50 dB. A gente vai iniciar nessa posição para descobrir qual é o limiar de audibilidade dessa paciente. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar no 50 dB NA em 1000 Hz e dar o estímulo. E aí, a gente vai diminuindo de 10 em 10 dB. E dá o estímulo. Diminui de 10 em 10 dB e dá o estímulo. Ó, percebeu que o paciente não respondeu mais? Você retorna 5 dB. O paciente respondeu. Então, aqui no caso, o limiar de audibilidade dessa paciente é 5 dB. E aí você vai fazer o mesmo procedimento nas outras frequências. De 2000, nas frequências de 3000, 4000, 6000, 8000. Após fazer essas frequências, a gente retorna para as frequências baixas. Aí a gente faz em 250 Hz e depois em 500 Hz. O mesmo procedimento. Em 50 dB NA, e aí a gente diminui de 10 em 10 dB e dá o estímulo. Quando o paciente para de responder, levantar a mão, a gente aumenta 5 dB. Até ele responder, e aí a gente vai descobrir qual é o limiar de audibilidade desse paciente. Só para informar, aqui é onde a gente regula a intensidade, né, em dB. Ó. E aqui é onde a gente regula a frequência, em Hz. Nesse caso aqui eu estou fazendo o exame na orelha direita. E aqui a gente pode mudar para a orelha esquerda. Ó. Orelha esquerda, orelha direita. Lembrando que a via óssea é necessário que a gente faça quando dá alteração lá na via aérea. Então, na via aérea, a gente já vai ter descoberto qual que é o limiar de audibilidade desse paciente. Então, quando formos fazer a via óssea, é necessário que a gente jogue 20 dB a mais na frequência de 1000 Hz em cima do limiar de audibilidade lá da via aérea, para a gente começar esse exame. E aí vai ser o mesmo procedimento. Damos o estímulo e diminuímos de 10 em 10 dB até que esse paciente pare de te responder. Parou de responder, a gente aumenta 5 dB. O paciente respondeu, esse é o limiar de audibilidade dele. E aí, a gente vai fazer o mesmo procedimento nas frequências de 2000, 3000 até 4000 Hz e depois a gente retorna para a frequência baixa de 500 Hz. Lembrando que a intensidade máxima do vibrador ósseo é de 70 dB. E lá na via aérea a gente conseguiu detectar qual que é o grau da perda auditiva e a configuração, certo? E na via óssea a gente vai conseguir detectar qual que é o tipo da perda auditiva. Se ela é do tipo condutiva, do tipo sensório-neural ou se ela é mista. Frisley. Tudo bem? A gente vai precisar fazer uma outra etapa agora do exame, tá? Eu vou colocar aqui esse vibrador em você. E a mesma situação, você vai ouvir alguns apitos e aí você levanta a mão sempre que ouvir. Entendido?
Tá tudo bem? Tá machucando? Faz uma pressão mesmo. Tá bom? Agora a gente vai ver os limiares por via óssea, tá? E para fazer a audiometria por via óssea, a gente precisa trocar para via óssea aqui no botão chamado Bone. E aí, ó, você aperta uma vez, ele tá na orelha direita. Você aperta de novo, ele troca para a orelha esquerda. Aqui a gente vai começar o exame pela orelha direita, que foi onde eu coloquei o vibrador ósseo. E na via óssea a gente vai pesquisar o limiar somente nas frequências de 500 a 4.000 Hz. O mesmo procedimento. Começa a 50 dBNA na frequência de 1.000 Hz. Pra gente pronto, Crislan, terminamos. Tudo bem? Tá ótimo. Você pode sair agora. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso tutorial. Lembrando que os conhecimentos aqui apresentados são básicos, referentes à prática da audiologia clínica. Isso é o que nós aprendemos até o presente momento do curso. Eu espero que vocês tenham aprendido, compreendido como é que se faz e até a próxima. Cheiro! If you get to hear me now.